Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, um bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Graças a Deus. Pedir a todos nesse momento, encarnados, desencarnados, que possam fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia, que Ele possa nessa noite derramar a sua misericórdia em toda essa instituição que nós nos encontramos, a Casa Espírita de Irmão Áureo. Que a misericórdia de Jesus possa nos alcançar, curando nossas enfermidades físicas e espirituais. Senhor Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, para louvar o seu amor e para rogar, Senhor Jesus, que os fluidos oriundos do seu coração, Senhor, possam nos curar
de todo tipo de enfermidade, Senhor. Principalmente, Jesus amado, do orgulho e do egoísmo, Senhor, no qual nós vivemos mergulhados, Senhor, há milênios, e possamos ser amparados, Senhor, para que possamos extirpar, Senhor Jesus, esses defeitos que ainda contemos, Senhor, por nossa vigilância, Jesus. Mestre amado, ampara a palestrante da noite, que ela possa estar sintonizada, Senhor, com a sua mente amorosa, que ela possa nos falar dos seus ensinamentos, Senhor Jesus, e que nós possamos ouvir e colocar em prática em nossas vidas. Mestre amado, com a sua permissão, a permissão da equipe espiritual que aqui se encontra presente, nós damos por iniciada a nossa reunião pública da noite, pedindo mais uma vez, por misericórdia, Senhor, conduza os nossos trabalhos mediúnicos, que assim seja. Então, boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa reunião pública desta noite. Nós estamos aqui no Centro Espírita Irmão Áureo, na cidade de Goiânia, Goiás. E para quem está no virtual, a reunião pública está sendo transmitida pelo Centro Espírita Online Allan Kardec. Então, que todos tenham uma boa noite de reunião, de palestra, de cura, que possamos estar nas mesmas vibrações. A palestra de hoje é Fora da Caridade Não Há Salvação, do capítulo 15, que também é Fora da Caridade Não Há Salvação. Os itens são do 9 a 10. A nossa palestrante já está aqui, a Nilza Pires, do Instituto do Esclarecimento, do Instituto da Criança, aqui do Centro Espírita Irmão Áureo. Ela terá até às 20h30 para explanar sobre o tema, e após nós teremos um momento de perguntas e respostas. Quem estiver no online vai passar as perguntinhas aí pelos chats das redes sociais, e quem está aqui no presencial, nós temos a nossa companheira Terezinha, que está aqui para que vocês possam levantar a mão e ela passar o papel, a caneta, ou falar para ela escrever, porque quem está no online também participa. Então, eles precisam ouvir a pergunta também, tá certo? Então, nós vamos passar para o papel. E quem está no online, pelo chat. E aí, nós estaremos... quem está no online também, prepare seu recipiente de água para ser fluidificado no momento do tratamento, que será pelo vídeo, e não há distância para quem tem fé. Então, nós vamos permanecer nas boas vibrações. Já vou chamar a Nilza aqui para iniciar a palestra da noite. Que todos possam estar aí concentrados nesses momentos maravilhosos. Boa noite. É com grande alegria que eu estou aqui novamente nessa casa, que sempre que sou convidada sinto muito feliz, porque tem a oportunidade, né, de reforçar ali as palavras de Jesus no meu coração, de alimentar a minha alma e, acima de tudo, me colocar a serviço de Jesus, né? E a gente entende que o convite, ele vem através dos nossos irmãos aqui encarnados na Terra, as pessoas que estão ao nosso redor, mas a direção mesmo, né? O nascimento dele é do coração de Jesus. Então, é uma honra, é uma gratidão, é um momento de muita alegria sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar as palavras de Jesus. E hoje nós temos aqui, né, no item 9 e no item 10, a continuação do estudo do capítulo 15, na verdade, né, já está encerrando o capítulo, finalizando esse estudo. E
No capítulo 9, ele inicia, né, com uma reflexão que Kardec traz, quando ele fala, né, que fora da verdade não há salvação. E aí eu pensei, como assim, né? Fora da verdade não há salvação? Mas aí ele vem esclarecendo isso. Ele vem dizendo, bom, peraí, fora da verdade não há salvação, equivale dizer que fora da igreja não há salvação. E essa máxima faria com que a gente tivesse um comportamento ainda seletista, que separaria as pessoas através das crenças, através das seitas. Por quê? Porque a verdade, ela na Terra, conforme a nossa condição, conforme a nossa humanidade, ela não é absoluta. Porque o Evangelho aqui, ele diz claramente que o domínio dessa verdade absoluta, ela pertence somente a espíritos elevados, que na verdade não é o nosso caso. Porque na Terra, todos nós que estamos aqui, essa verdade, ela é relativa em conformidade o grau de adiantamento de cada espírito. A minha verdade é diferente da verdade do outro. Então, nesse caso, ela ia ferir uma máxima que o Espiritismo tem de entender, que a salvação é para todos, é de todos. Mas se eu faço essa referência de que a salvação, ela está nessa verdade, que ela é individualista e que separaria, que isso entraria em desacordo com aquilo que é a luz do Espiritismo, porque o Espiritismo tem como visão unir os povos e não separar. E aí, então, lá no início do capítulo, Kardec fala que dizer isso, a verdade que estaria referente à salvação de cada um, é como se dissesse que a igreja é que salvaria cada um. E aí ele entraria numa situação em de que cada um tem uma verdade, cada seita tem uma crença, e isso ia fazer com que o grupo estaria divergindo e num processo de separação. Então o espiritismo, ele tem uma máxima, que é, ao invés de a verdade é que salva, ele coloca ali uma outra palavra, a caridade. Por quê? Porque a caridade, na sua ampla condição, em qualquer aspecto que a gente puder compreender e olhar para ela pode ser compreendida e praticada em todos os povos, em qualquer condição. Então, claramente, o capítulo 9, ele vem trazendo para nós de que, conforme o próprio Evangelho de Jesus, ele não traz a questão das seitas, ele não traz a questão das igrejas, mas ele traz a lei do amor, que é exatamente isso, que faz com que as pessoas caminhem, evoluem. Porque quando ele fala da verdade, Jesus fala assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando ele coloca esse verbo, ele diz, conhecereis. É um processo contínuo e que quanto mais você conhece, um grau de adiantamento você evolui, melhores condições a gente tem de compreender a condição humana aqui na Terra e tudo o que nos cabe fazer em relação à caridade. E aí ele vem fazendo uma reflexão no item 10, quando ele fala o quão grandioso, quanta alegria a gente tem de poder conhecer a doutrina espírita. O quanto faz diferença vivenciar a nossa prática diária, as nossas relações com as pessoas, quando a gente concebe essa luz do espiritismo. Mas aí ele esclarece, não que o espiritismo salva, não é isso. Ele deixa tão claro que a salvação não está ligada a nenhuma
crença religiosa. Ela não está ligada a nenhuma ideologia de uma seita. Ela está ligada ao comportamento humano. É exatamente as ações que determinam o seu vínculo com o Pai. Então, dentro do capítulo, ele reconhece o valor das religiões. O valor das religiões enquanto a função de religar a Deus. E aí, dentro desse estudo, ele coloca muito claro se o exercício da caridade, ele diz, examinai-vos a vossa consciência, se aquilo que te induz à prática é do bem ou para o mal. É do bem? Então, dentro do caminho, dentro dessa verdade que você tem, desse grupo religioso, dessa seita, dentro desse entendimento, esse percurso está te religando a Deus? Esse percurso está te tornando uma pessoa melhor, fazendo com que o seu coração acolha a fraternidade, o bem comum, né? O zelo pela natureza, pelas pessoas, pelos animais, pelos que sofrem. Se a resposta é sim, você está no caminho certo. Então, dentro desse capítulo, ele traz para nós o quão importante é sairmos de um processo, né, antes de Jesus, quando Jesus veio, e aí dentro do evangelho, né, tem até um capítulo que a gente estuda sobre isso, que fala que Jesus ele não veio destruir a lei. Então, as leis de Deus, elas nunca vão ser modificadas, porque ela é uma lei imutável. Ela é uma lei natural e essa lei, ela não se modifica. Mas as leis humanas, elas vão sendo transformadas conforme o nosso grau de adiantamento e de conhecimento. Então, na época de Jesus, essa coisa a igreja enquanto poder, a verdade que a igreja estabelecia era necessário. Então, essa escrita, né, esse texto dizendo fora da verdade não há salvação, que equivale naquela situação, naquele entendimento, fora da igreja não tinha como se salvar, era uma forma de fazer com que as pessoas estivessem dentro de uma igreja, mas uma igreja enquanto ambiente, uma igreja enquanto domínio, enquanto relação de poder. Mas Jesus, ele vem, né, com uma prática de amor, onde ele mostra para nós uma igreja não enquanto estrutura física, mas uma igreja entre estrutura moral, né, enquanto comportamento humano. E a doutrina espírita, ela esclarece claramente para nós que salvar-se é livrar-se de uma situação de perigo, é sair de uma condição em que você se coloca de risco e ter uma oportunidade de vida, e de uma vida plena conforme a gente quer. E qual é a condição para isso? Como que a doutrina espírita nos orienta para que a gente consiga essa salvação? Dentro de um processo necessário, que é a destinação de todos os seres da Terra. Porque no conhecimento, né, à luz do Espiritismo, nós entendemos que estar aqui na Terra, como espírito reencarnado, nós temos um objetivo, que é a progressão da nossa alma. É o nosso melhoramento, é a nossa evolução. Então, dentro disso, a nossa salvação, ou livrar-nos de situações de perigo, estar numa situação de alegria e de felicidade, depende unicamente da nossa decisão, da nossa boa vontade, da nossa disposição em retirar de nós tudo aquilo que ainda nos emperra de crescer. Tudo aquilo que ainda nos emperra de ver as pessoas ao nosso lado como pessoas realmente família universal, que é o que Deus nos orienta e nos ensina. Dentro desse estudo do capítulo 15, foi nos apresentado a parábola do bom samaritano.
E é importante a gente olhar para isso falando de salvação, falando de caridade, de que aquele irmão caído exemplifica não só as pessoas que estão à nossa volta, mas até mesmo nós, que em muitas situações nos encontramos assim, caídos, machucados, jogados ali no chão. Que hora ou outra, né, nós estamos sim nessa condição, por situações familiares, por frustrações, por situações que a gente não consegue lidar dentro da nossa alma, que ainda parece confuso para nós. E aí, nós temos que olhar para isso, né, como que a condição de cair no chão, que é daquele homem machucado e ferido, ela o tempo todo nós estamos vivenciando com isso no dia a dia. Do tempo todo nós temos ao nosso lado pessoas que estão nessa condição quando nós estamos nós mesmos. E que o levita, né, o sacerdote passou por lá, que caracteriza homens religiosos da época, que não pararam, que estavam apressados demais com as coisas do dia. Eles representam, sim, a nossa atitude quando passamos também nessa ligeireza, ignorando e tratando com indiferença aquelas pessoas que estão ao nosso lado, tratando nossos irmãos que sofrem, mesmo dentro do nosso lar, mesmo aqueles que moram perto, nem não estou falando daqueles distantes que a gente pode e deve ajudar. E aquele bom samaritano, que naquela época era visto como uma pessoa impura, é o que parou, é o que olhou, é o que teve compaixão. E nós precisamos compreender a caridade muito mais do que essa coisa que a gente conhece, da cesta, das roupas, do dinheiro, do dízimo. Isso tudo é importante. Isso alimenta a nossa condição humana. Isso alimenta, né, os templos, o nosso, as igrejas irmãs, que são as evangélicas, o catolicismo, enfim, os templos religiosos. A caridade material ela é importante, porque ela mata a fome física de tantos irmãos que ainda padecem. Mas a gente precisa olhar para a caridade moral. Para essa caridade, gente, que é realmente tirar de nós o melhor que nós temos, que agir com humildade, reconhecendo as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas falhas diárias, o nosso orgulho, a nossa imperfeição, que é grandiosa e que a gente deixa de praticar aquilo que é bom, aquilo que é devido. A caridade com os pensamentos. Quantas vezes nós estamos usando os nossos pensamentos ali que poderia carregar vibrações de paz, de amor, e nós estamos pensando mal dos nossos companheiros, nós estamos julgando, nós estamos avaliando o corpo físico, a roupa, imaginando o que o outro está imaginando o comportamento, adivinhando, né, coisa que as pessoas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Então, a caridade que Cristo nos fala e que o Espiritismo nos convida é a transformação moral. Ele diz que o verdadeiro espírita é a mesma coisa que um verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão, ele está dentro de qualquer grupo religioso, se ele estiver numa prática do bem. Ele está caminhando por essa vida, fazendo aquilo que todos nós devemos fazer, que é vivenciar o bem, vivenciar o amor, aquilo que Jesus coloca para nós. Então, o Evangelho, ele nos convida de que a salvação é para todos nós. Ela é para todas as pessoas que estão na Terra. E que as religiões, elas são importantes, todas elas. Elas são importantes porque elas reúnem ali almas afins, porque elas permitem que as pessoas religuem ao Criador, que é Deus nosso Pai,
porque ela possibilita que as pessoas que estão ali participem de ações que praticam o bem, através de evento, de trabalho com as crianças, de trabalho com as pessoas que precisam, nos hospitais, quando a gente sai, a gente vê, né, que na entrega da sopa, encontra pessoas, irmãos de outras igrejas, também trabalhando, também realizando. Então, esse convite de fora da caridade não há salvação, é entender isso, que essa caridade é aquela que une as pessoas, independente do credo que elas têm, independente de onde que elas estão, independente, né, das crenças e das verdades delas, porque cada um tem um motivo de ter uma verdade pautada no conhecimento, pautada na história de vida dela, pautada na condição intelectual e a condição moral dela. E em cada um ele vai crescer ao seu tempo, como as sementes que a gente planta da mesma espécie e a gente coloca lá na terra. E às vezes elas recebem os mesmos cuidados, mas umas vão crescendo, outras vão adiantando, umas acabam morrendo no meio do caminho, né? E outras florescem. Cada um de nós tem essa condição. Então é importante, eu queria ler uma trechinha aqui, tão importante aqui, que ele termina o capítulo dizendo aqui: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quanto a praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que o pertence. Então, ele esclarece e fortalece aqui. Primeiro, que quando a gente convida as pessoas para conhecer a doutrina, para participar dos cursos da nossa casa, para participar, não é com o intuito que as pessoas se tornem espíritas. O intuito é que as pessoas se tornem melhores, que as pessoas se tornem pessoas do bem. É que a doutrina, ela nos permite compreender além das questões materiais. Compreender que nós estamos na Terra de forma transitória, de forma passageira, que esse momento que nós estamos aqui é numa escola, uma escola onde cada um aprende no seu tempo e com lições diferenciadas, porque às vezes as lições que um precisa são bem diferentes. E que muitas vezes, meus irmãos, as lições precisam ser repetidas sim. Porque se a gente não aprendeu ainda, nós precisamos passar pelo mesmo exercício. A gente precisa passar pelo mesmo processo de aprendizagem até que a nossa alma, o nosso coração adquira aquele conhecimento para que ele seja transformado. Entender que todas as dores dessa vida, elas fazem parte desse processo importante de conhecimento para a nossa jornada. E de que nós, se olharmos para ela com amorosidade, com caridade, com o entendimento que a luz da doutrina nos orienta, nós vamos aproveitar esse processo de forma valorosa, de forma humana, para que a gente realmente transforme. E o convite do Evangelho de hoje é dizer que todos nós que estamos aqui queremos ser salvos. A gente quer viver paz, a gente quer viver com felicidade. E aí no início do capítulo ele fala que se a verdade fosse condição do homem na terra viver feliz, ele diz que ninguém alcançaria a felicidade. Porque a nossa condição,
ainda é muito pequena para entender as coisas de Deus. Porque a nossa distância ainda é grande e existem coisas que esse distanciamento faz com que a gente não compreenda. Mas à medida que a gente avançar, aproximar de Deus, essas coisas vão clareando e a gente vai conseguindo entender melhor. E como é que eu avanço até Deus? Através da caridade. E a caridade é entender que o amor é sentimento, né? A gente sente amor. A gente sente essa coisa, essa emoção boa. Mas o que ele chama é a gente colocar esse amor em prática. E a gente tornar esse amor em ação. Então ele coloca que não adianta a gente só saber, só conhecer. A gente precisa ser ativo. Então eu preciso ter esse amor. E a caridade é o quê? É o amor em ação. É ele praticado. E ele coloca aqui uma parte do evangelho que nada, mas nada, é inacessível se existir a boa vontade. Então é lembrar que é preciso que o nosso coração decida ser bom. É preciso que a nossa alma aspire ser bom. Porque se a gente desejar verdadeiramente ter um coração benévolo, ter um coração bondoso, Deus, nosso Pai, Ele vai nos ofertar condições para que a gente alcance, para que a gente aprenda, para que a gente saiba fazer. Porque a gente fala, eu queria ter paciência. Eu queria aprender a perdoar, porque eu não dou conta de perdoar. Então decida, toma uma decisão, eu quero. Se eu quero, vai acontecer. Porque Deus, ele vai conhecendo a sua vontade, conhecendo o seu desejo verdadeiro, aquilo que intimamente a sua alma quer, ele vai colocar todas as possibilidades para que você alcance. Mas você precisa decidir. Você precisa realmente fazer essa escolha. Isso ele não fará por você. Da mesma maneira que aquele pai deixou o filho pródigo sair pelas ruas, gastar toda a herança dele, mesmo ele sabendo o que ia acontecer, Deus nos permite fazer isso. Gastar a nossa juventude, gastar as nossas palavras com coisa indevida, gastar pensamentos inúteis, gastar comportamento que não nos leva em nada e não destrói talvez o nosso dinheiro, que talvez a gente nem tenha, mas destrói a nossa vida, destrói a nossa saúde, destrói a nossa alma. Mas ele permite que a gente faça isso. Ele vai agir quando, igualmente aquele filho, decidiu lá, quando estava comendo lá, lavagem junto com os porcos, e ele reconheceu a sua atitude. Ele entendeu aquilo que ele havia feito, então ele fez um retorno, ele voltou para si mesmo, e ele então tomou uma decisão, eu vou voltar para a casa do pai. Aí sim, o pai pode agir, ele decidiu. Então é a hora da volta. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é decidir ser bom, decidir ser o melhor possível, ser o melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor colaborador dentro de uma empresa, andar nas ruas, ter consciência da nossa responsabilidade com o lixo da cidade, com os animais, com as crianças, com os idosos, com as pessoas com dificuldade de locomoção. Entender que a nossa fala, os nossos pensamentos, o nosso gesto, a nossa expressão corporal pode acolher pessoas, pode auxiliar pessoas que estão à beira de um suicídio, pode amparar pessoas que estão sofrendo, que a nossa prece pode alcançar qualquer canto desse mundo, no mundo físico e no mundo espiritual. Quando a gente entende essa grandiosidade de coisas que nós podemos fazer, a gente entende a verdadeira caridade. E a gente fica falando de caridade como se caridade nos custasse um tempo devido, ou nos custasse um valor específico. Não. Caridade nos custa decisão, nos custa vontade,
nos custa comprometimento com o bem. Então, o convite de hoje, o Evangelho nos chama para que a gente possa refletir nisso. Olhai para nós, olhai com amorosidade para o nosso coração. Façamos em nós aquilo que é melhor possível, cuidando da gente da melhor maneira que a gente possa cuidar. E a partir disso, cuidar de todas as pessoas que nós podemos também. É claro que a gente não vai salvar o mundo, não é isso. É fazer o que é possível, é fazer o que cabe a você fazer, com consciência. Onde é que vai estar escrito isso? Claro, gente, o Evangelho é nosso orientador. Jesus, ele é o nosso exemplo. Mas tem um lugar que não separa de nós nunca. E lá você vai encontrar tudinho. A nossa consciência. Lá está o registro das leis divinas. Lá está claramente tudo que a gente tem que fazer. Tudo, tudo, tudo. Lá está todo o nosso projeto reencarnatório aqui na Terra. Aí você fala, gente, mas eu não lembro. Eu olho e não vejo. Verdade. A gente esquece. Mas com a boa vontade, com essa decisão de aproximar de si, com a quietude, com o silêncio, com a contemplação, com a observação, né? Que é uma tarefa difícil, que é um exercício. No mundo atribulado, onde tudo tem que ser muito ligeiro, onde tudo é digital, onde tudo se aperta um dedo, as coisas resolve. A quietude é um desafio, mas é preciso estar com a gente. É preciso estar com o nosso compromisso interior. É preciso buscar as leis divinas que estão aqui dentro. Os nossos compromissos reencarnatórios. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Quais os meus objetivos? Qual que é a missão? O que eu vim fazer nessa família? O que eu estou fazendo aqui nessa casa espírita? Então, tudo isso é preciso buscar. E ninguém vai conseguir encontrar isso por você, a não ser você mesmo. As pessoas podem nos auxiliar, nos amparar, nos fortalecer, colaborar com isso. Mas a decisão e a busca é nossa. Ninguém pode fazer por nós. E lembrar sempre, meus irmãos, que nós, o Livro dos Espíritos fala claramente, nós somos um ser social e precisamos viver em sociedade. Se não tivermos vivendo em sociedade, é impossível o espírito progredir, é impossível ele ter contato com as suas dificuldades e haver uma movimentação se ele não tiver contato com o outro. Então, a gente não cresce sozinho, isolado. A gente precisa do outro para que a gente cresça e evolua. Mas existe uma caminhada interna, individual, que essa precisa ser só sua. Essa precisa, porque existem situações que ela é você e você. Por mais que a gente tenha a nossa família, por mais que nós tenhamos nosso companheiro, nossos filhos, nossos amigos, nosso trabalho, mas nós não podemos vincular ao outro a responsabilidade de conduzir a nossa própria vida. Essa é a gente. Isso é ser caridoso, é entender o nosso comprometimento com o bem. Então, deu o meu horário, eu preciso só agradecer e reforçar a importância, meus irmãos, de compreender a caridade como amor, um amor universal, um amor que não está vinculado a religião nenhuma, não está vinculado a templo, não está vinculado a nenhuma condição aqui na Terra, a não ser o amor que une as pessoas. E lembrar sempre, né, do nosso exemplo, que é Jesus, e lembrar sempre que nenhuma coisa nessa vida vai dar errado se ao realizar a gente refletir o que Jesus faria nesse lugar e qual é o sentimento, a emoção, aquilo que está movendo essa ação. Se for o amor, se for a caridade, se for o bem coletivo, vai dar certo. Então, muito obrigada, que Jesus abençoe a todos nós. Então,
Então, nós agradecemos a Nilza pela colaboração, os esclarecimentos, as palavras consoladoras que ela trouxe essa noite. E agora nós vamos passar para o próximo momento, que é o de perguntas e respostas. Tem alguma pergunta do online? Vamos ver aqui. Vamos ver a Valéria. Antes disso, nós vamos pedir para os médiuns que estão já aí preparados para o nosso tratamento, para suas atividades, que eles possam seguir. Obrigada. Então, nós vamos aqui, a Valéria Gutierrez. Boa noite. Minha pergunta é que se eu perdoei uma pessoa, mas decido não conviver com ela, então esse perdão é válido? Ou para perdoar é preciso aceitar a convivência? Bom, gente, qual que é a medida, né? Nós não temos condições de julgar, né, qualquer pessoa, qualquer ação, mas nós temos o Evangelho para nos orientar, né? Se hoje eu consigo perdoar, mesmo que esteja, né, eu não consigo conviver com aquela pessoa pode me trazer algum dano, é razoável pensar que não consegue conviver. Porém, a doutrina espírita, ela nos ensina que perdoar de coração, é a gente conseguir fazer todo o bem possível àquela pessoa. Se hoje eu não consigo conviver com ela, que faça uma prece. Pode ser que amanhã eu dê mais um passo e consiga estar com ela, convivendo. Não, nós temos as nossas limitações e cada um sabe o seu limite, mas que a gente possa sempre estar espelhando em Jesus, nos seus ensinamentos e tentar cada vez mais dar um passo à frente, né? Então, é claro que se tratando, por exemplo, de risco de vida, nós vamos ter o cuidado. É uma questão, né, que a gente precisa avaliar. Porém, se não há este risco, a gente precisa também nos esforçarmos, né, para cada vez mais podermos perdoar, tentar conviver uns com os outros da melhor forma possível. Eu penso que o Evangelho ele nos ensina isso. E cada dia a gente também vai trabalhando esse perdão em nós. Isso. A Luana Pimentel diz o seguinte: o perdão também é caridade? Eu vou pedir para o seu Stalin vir aqui comentar para nós. Será que o perdão é caridade? Muito bem, nós vamos saber o que é o perdão. Muitos de nós falamos assim, eu vou perdoar, mas sem saber o que ele está fazendo. O perdão simplesmente não é você esquecer a ofensa. É você recordar da ofensa sem sentir dor. Isso é o verdadeiro perdão. Uma das maiores caridades que existe é a caridade moral. Ela é maior do que a caridade material. Porque a caridade material, ela é muito fácil da gente fazer. Nós adquirimos bens, ou pouco ou muito, e tiramos um pouquinho daquele supérfluo que nós temos para doar. Doamos pensando no outro. Olha que o outro está olhando, vê como eu sou bom.
Agora, a caridade moral, não. Você tem que doar de você mesmo, no seu íntimo. É você reconhecer que é necessário perdoar. Onde é que nós aprendemos isto? Eu sempre recordo, tudo que existe, o perdão, que é a caridade, eu lembro do Mestre Jesus, quando ele estava no Calvário, com todos os seus inimigos, que somos nós, ele pediu, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Essa é a maior caridade, quando nós rogamos o perdão para alguma pessoa que nos ofendeu. É uma das maiores caridades. Então, perdoar é caridade moral. Nós agradecemos seu Stanley pela colaboração. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, a Neuza explicou bastante aqui para nós como nós vamos saber que seremos salvos, né? Então, eu penso que ela explicou muito bem aqui quando ela trouxe a passagem do Evangelho, dizendo que nós temos uma sentinela vigilante que está lá no Evangelho dizendo para nós que existe dentro de nós essa diretriz que é a nossa consciência. Ninguém estará em paz se estiver fora da rota, do seu plano encarnatório. Vai ter algo que vai chamar a nossa atenção, tirar um pouquinho a nossa paz, porque aí, se nós estivermos sintonizados, nós vamos ter toda a condição de sabermos se estamos no caminho certo ou não, porque a nossa consciência, ela busca pelo caminho certo, e se a gente tem sintonia com a nossa intuição, com a nossa consciência, ela nos guiará pelo caminho certo. Então, é preciso que estejamos sintonizados com os pensamentos elevados, que possamos estarmos sempre em prece, conectados a Deus, com pensamentos positivos, otimistas, para estarmos atentos a uma mensagem que surge, a uma palavra de um amigo. Tudo isso é uma forma de Deus nos orientar, uma leitura num livro. Isso, a nossa amiga aqui está dizendo que o Espiritismo é uma religião do futuro. Ela é religião, ciência, né? E nós temos e filosofia. Então nós temos aí um suporte grande para nós avançarmos. Estamos no melhor momento das nossas vidas, na melhor encarnação, porque é neste momento que nós temos a capacidade de decidirmos o que nós queremos ou não para as nossas vidas. E nós temos o suporte, né? Nós temos um suporte muito grande na doutrina espírita. Então, se nós estamos sintonizados, estudando, buscando, com certeza, nós estaremos buscando esse caminho certo, essa diretriz. Então, nós vamos aqui encerrando este momento, que nosso tempo já está aí urgindo, e nós pedimos para os nossos irmãos que estão no online para deixarem aí seu recipiente com água para ser fluidificada, porque passaremos aí o vídeo com um passe, que servirá como prece final também. E todos vocês que estão aí no online, lembrem-se que não existe barreira para quem tem fé e que Jesus está conectado aos nossos corações. Então, o tratamento à distância ele é válido,
Que Jesus abençoe a todos e que possamos nos encontrar na próxima semana. Uma boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus,
fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.